Gente, o estado do Rio de Janeiro vive uma epidemia de gripe. Segundo o governador Cláudio Castro, as internações ainda são baixas, mas a situação é grave em nível ambulatorial. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Lorena Diniz. Ela é médica, alergista e também imunologista. Doutora, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Edivan. Eu que agradeço. Como é que a gente pode explicar, por exemplo, num momento como esse, uma epidemia de gripe como está acontecendo no Rio de Janeiro? Bom, pelo isolamento que vivemos, né, nesse período aí de pandemia pelo coronavírus, a gente percebeu uma mudança de sazonalidade aí desses vírus, que principalmente a influenza, né, que está cometendo agora, né, gravemente o Rio de Janeiro. Antes a gente via o aparecimento do vírus influenza no mês de fevereiro até julho, começo de agosto. Nós estamos em dezembro, então não é um mês, teoricamente, de sazonalidade para esse vírus, mas muitos fatores, né, como a pandemia, a mudança aí do perfil de sazonalidade dos vírus e as baixas coberturas vacinais. Então, a gente vê que muitas pessoas não se vacinaram contra a influenza esse ano, dando prioridade à vacinação de Covid, quando inicialmente falava-se que deveria ter um intervalo, então as pessoas ficavam receosas de perder aí a data de vacinação do Covid e não se vacinaram de influenza. Há riscos, por exemplo, dessa epidemia se espalhar para o resto do país? Com certeza, porque essas baixas coberturas são no Brasil inteiro. Então a gente vê aqui, por exemplo, nós estamos em Goiás, a cobertura para a vacina da influenza chega a 30%, a 40%. E a gente sabe que uma cobertura que causa uma tranquilidade, uma proteção aí da não circulação do vírus, ela tem que estar acima de 90%. Então, a nossa cobertura vacinal para a influenza esse ano é muito baixa. A gente tem que lembrar do risco da influenza, principalmente nos idosos e nas crianças menores de 5 anos. Então, é muito importante, quem está nos escutando agora, que ainda não se vacinou de influenza esse ano, vá até um posto de saúde e vacine-se, porque como é um vírus e as pessoas circulam, principalmente agora, que é mês de férias, Natal e Ano Novo, há sim um grande risco aí de espalhar o vírus influenza no Brasil. E, além de tudo, é um fator confusional para o Covid, né? São duas doenças que causam síndrome gripal. A influenza tem um início de tratamento que, se diagnosticado precocemente, a gente entra com medicamento, o Covid não tem. E aí pode atrasar o início de tratamento pensando que é Covid e é gripe por influenza. Então, se as Doutora, pessoas estiverem vacinadas, a gente não vai ter essa confusão. pois é, eu queria saber exatamente isso. Qual é o risco, por exemplo, de uma pessoa que está gripada contrair Covid? A situação dela fica pior? Com certeza, né? Aí são duas infecções concomitantes que é possível acontecer, não é tão comum essa concomitância aí de infecções, mas a gente sabe que os vírus, eles têm co-circulação, eles continuam circulando, e o problema é esse diagnóstico diferencial, que fica mais difícil ainda a gente fazer um diagnóstico, principalmente que o COVID, a gente só consegue detectar aí depois do terceiro dia de sintomas. O vírus influenza também é um diagnóstico mais clínico, existe também o diagnóstico por PCR do vírus influenza, mas não é tão comum, é só através de painéis virais. E a gente tem que entrar com tratamento contra a influenza até o terceiro dia de sintomas. Então, fica às vezes Doutor, muito tardio o diagnóstico. Então, doutora, é eu tenho muito uma importante a dúvida. vacinação nesse momento. Tem problemas, por exemplo, a pessoa tomar a vacina contra a Covid e tomar a vacina contra a influenza, contra a gripe? Tem algum espaço de tempo Nem, também? Nenhum problema, pode ser tomada no mesmo dia ou sem necessidade de nenhum intervalo. Tomou vacina do Covid hoje, pode tomar a vacina da gripe influenza hoje ou amanhã. Não precisa de nenhum intervalo entre essas vacinas, que ambas são vacinas de vírus mortos, inativados, então não precisa de nenhum intervalo. Por que a senhora acha, então, que as pessoas deixaram de tomar a vacina contra a gripe? Inicialmente, quando a vacina do Covid foi instituída, para a vigilância do evento adverso da vacina Covid, que era uma vacina nova, preconizou aí um intervalo entre as doses de vacinas de
No mínimo 15 a 30 dias, entre uma dose e outra, né, de vacina diferente, para a gente conseguir vigiar os eventos adversos. Mas agora, depois aí de 10 meses de caminhada, o Ministério da Saúde já soltou uma outra nota técnica recomendando que não há necessidade mais desse intervalo, porque nós já conhecemos os eventos adversos da vacina contra a Covid, Doutora, então não precisa mais de intervalo. doutora, nesse caso, por exemplo, hoje, em qualquer parte do país, se a pessoa quiser vacinar, tem vacina nos postos? Com certeza deve ter, porque assim a maioria dos postos, as clínicas de vacinação privada estão doando doses de vacina de gripe porque as pessoas não procuraram. E as vacinas vão vencer agora, final de dezembro. Então, a maioria das clínicas, inclusive privadas, elas estão fazendo a doação dessas doses remanescentes da gripe ainda deste ano. E os postos de saúde, com certeza, ainda têm. Doutora Lorena Diniz, muito obrigado, boa noite, bom fim de semana para a senhora. Eu que agradeço.